O ano era 2021 e eu tinha acabado de me mudar aqui para Espanha. Eu fui tirar umas férias com meu marido, umas praias aqui perto, e no meio da viagem eu fui invadida por uma situação que até hoje para mim é difícil de descrever. Talvez tenha sido a pior sensação que eu já tive na minha vida. Do mais absoluto nada, o meu coração ele começou a disparar como se eu estivesse correndo uma maratona, mas eu estava só sentada descansando. O meu corpo ele começou a tremer inteiro, minha pressão ela baixou, o meu peito ele começou a apertar e eu senti uma falta de ar horrível. Na hora eu só conseguia pensar, ou eu estou infartando, ou eu estou desmaiando, ou eu estou tendo um AVC, ou eu estou enlouquecendo, ou eu estou prestes a morrer. Agora, em outra época da minha vida, na verdade várias épocas da minha vida, eu já acordava preocupada. O dia mal tinha começado e minha cabeça ela já estava cheia de pensamentos. Sabe aquele pensamento do e se? E se isso der errado? E se isso não acontecer daquele jeito que eu planejei? Uma inquietude interna, uma angústia. Vivia com meu corpo tenso, uma respiração ali que é constantemente curtinha e às vezes a gente nem percebe, e com uma sensação de que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Você consegue perceber que são dois cenários que eu te contei aqui da minha vida pessoal, que são bem diferentes, mas os dois têm uma coisa em comum, é a ansiedade e a dose em que ela se apresenta na nossa vida. Aí eu te pergunto, você consegue identificar qual dessas duas situações é uma crise de pânico e qual é uma crise de ansiedade? Não? Sim? Bom, meu nome é Maressa Viana, eu sou psicóloga e hoje eu vou te guiar em um mergulho dentro da sua própria mente e também do seu corpo, e eu vou te ajudar a entender o que acontece dentro de você durante uma crise de pânico e uma crise de ansiedade. Vamos lá. O pânico, gente, na maioria das vezes ele vai dar o início, o start dele com um gatilho que ele é fantasma, um gatilho que ele é invisível. A diferença entre uma crise de pânico e a crise de ansiedade, ela já começa justamente aqui. No pânico não precisa de um motivo aparente, porém geralmente ele vem acompanhado de uma situação, um momento ali da sua vida de um alto estresse, de muito estresse. Então, por exemplo, você pode estar dormindo, você pode estar no supermercado, você pode estar no meio das férias, como eu estava, ou até ali do seu celular rindo de um meme e de repente seu cérebro ele resolve tocar um alarme de incêndio, mesmo sem nenhum incêndio aparente. E isso acontece porque a amígdala cerebral, que é tipo o nosso central de emergência ali do cérebro, ela ativa um alerta máximo e do nada. E é aí que começa o caos que eu vou te contar passo a passo como acontece dentro de você. Então, seu cérebro, que acabou de ser pego de surpresa por essa central de emergência, ele resolve reagir como se ele estivesse diante de um urso e ele estivesse prestes a ser atacado por esse urso. Então, em resposta dessa interpretação de alerta máximo, ele despeja noradrenalina no seu corpo necessária para fazer o seu coração acelerar. Você vai sentir aquele suor frio, aquela tremedeira e aquela sensação horrível de sufocamento, justamente para você poder se defender desse urso, você correr, você fugir. E aí o seu corpo pensa, a gente está correndo de um perigo, você precisa respirar mais rápido e se preparar para fugir. E é aí que, sem perceber, você vai começar, isso é tudo automático e muito rápido, você vai começar a puxar mais ar do que realmente você precisa para aquele momento. Como se você fosse um carro acelerando sem controle. O problema disso, isso vai bagunçar o seu nível de dióxido de carbono no sangue e faz você sentir sintomas de tontura, formigamento e a certeza de que você vai desmaiar a qualquer segundo. E como se isso já não fosse suficiente, seu cérebro vai começar a interpretar toda essa situação que está acontecendo como isso é o fim. Eu estou infartando, eu estou enlouquecendo, nunca mais vou voltar ao normal. E isso vai gerar uma sensação em você assim desesperadora. O pânico, ele é como se fosse um furacão dentro do seu corpo que dura ali cerca de 5 a 30 minutos no máximo. E ele é o maior grau de ansiedade que você pode experimentar na sua vida em um curto espaço de tempo. E a sensação, gente, ela é devastadora e é inesquecível. E uma característica muito marcada do pânico, depois que ele finalmente passa, é o medo dele voltar.
E é aí que muita gente desenvolve a famosa ansiedade sobre ter um novo ataque de pânico. E aí a pessoa ela começa a viver sempre em alerta para tentar evitar uma crise ou tentar prever quando ela vai acontecer de novo. E muitas vezes essas pessoas elas deixam até de frequentar lugares, elas evitam situações com medo do pânico acontecer novamente ali naquela situação. E se você já passou ou está passando por isso, deixa o seu comentário aqui abaixo me contando a sua experiência, ela também pode ajudar outras pessoas, trazer suporte para outras pessoas. Aproveita também para curtir esse vídeo para que ele seja entregue para outras pessoas que também estão passando por essa mesma situação. E se inscreva no canal para aprender a lidar cada vez melhor com a sua ansiedade. Agora, já na crise de ansiedade, o jogo ele muda. A crise de ansiedade ela não costuma chegar de repente, como no pânico. Ela vem assim de forma sorrateira, com uma característica de ser mais contínua. Como se fosse aquele alarme de incêndio que ele começa baixinho e ele vai ficando mais alto, depois ele abaixa de novo, depois ele sobe, conforme a fumaça ela vai aumentando ou diminuindo. Ou seja, o gatilho da crise de ansiedade é sempre uma preocupação que já existe. Pode ser um problema no seu trabalho, pode ser um boleto vencendo, pode ser um medo do futuro ou medo de um novo medo que foi desencadeado depois de você ver uma tragédia ali no jornal. E é aí que o seu cérebro entra em um modo chamado de super previsão do apocalipse, querendo te preparar a todo custo para ele. E por causa disso, ele vai fazer uma ativação do seu córtex pré-frontal. Eu sempre falo dele aqui nos vídeos, que é essa parte aqui que fica atrás da nossa testa, dos nossos olhos, que é aquela parte do nosso cérebro que ela deveria te ajudar a resolver problemas. Porém, quando você está na crise de ansiedade, com muita ansiedade, ele vai ficar em looping, pensando em todos os cenários possíveis e também nos impossíveis. Você tenta encontrar soluções, mas cada pensamento ele vai levar a outro, que vai abrindo uma nova aba e dentro dessa nova aba vai abrindo outras abas. Ou seja, seu córtex pré-frontal vira um computador sobrecarregado, travado, lento. E quando você percebe, você já está imaginando a sua vida dando errado lá em 2025. E olha, gente, só de falar desse cenário já me dá uma canseira. Agora você imagina a pessoa que vive dentro desse cenário 24 horas por dia. Então, tendo esse cenário apocalíptico montado, ele vai te jogar direto para o próximo estágio, que é o banho de cortisol. Com tanto estresse acumulado, seu corpo ele começa a produzir cortisol em excesso, deixando você com dores musculares, gastrite, enjoo, dificuldade para dormir, levando muitas vezes você a ter insônia, dificuldade para relaxar, sensação de cansaço permanente, você não consegue descansar nem dormindo. E além desses problemas no corpo, a sua mente ela também vai sofrer. Por quê? Porque você começa a se preocupar com absolutamente tudo. Então, às vezes, coisas que são pequenas, elas começam a parecer gigantes. Qualquer problema vira um grande problema e surge aquela sensação horrível de que algo ruim está prestes a acontecer. Ela também vai gerar em você dificuldade cognitiva de concentração, uma irritabilidade alta. Então, juntando todos esses sintomas, o seu cérebro ele começa a operar no modo: eu estou esgotado, mas eu não consigo parar de tentar te proteger, eu não consigo parar de pensar. E algo muito característico de quadros de ansiedade é a fadiga mental e física. Como o teu cérebro está em um estado de alerta constante, seu corpo ele acaba se esgotando, deixando você com muita dificuldade de ser uma pessoa produtiva, de ser uma pessoa leve e de viver a sua vida com tranquilidade. E agora que você já sabe a diferença entre uma crise de pânico e uma crise de ansiedade, compartilha aqui comigo nos comentários a sua experiência com pânico e com ansiedade. E fique ligado porque no próximo vídeo eu vou trazer estratégias psicológicas bem práticas para você aprender a lidar com as suas crises de pânico e com as suas crises de ansiedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.